dizendo. Ela entendeu que alguém que estava com ela era maior do que alguém que tinha o cedro de ouro. Ela entendeu que quem estava com ela era maior do que isso tudo. Ela estava entendendo que o propósito não era do rei, o propósito era de Deus, a quem ela servia arduamente. Eita, ela entendeu que o propósito não era dela, mas era de Deus. Rabacalabaia, Erabacalabaia, Rabandarabaia, Súria, Labaia, Se, Kibinolabaia. Ela entendeu que o propósito não era dela. Ei! Ela entendeu que tinha alguém maior do que o rei. Ela entendeu que o cedro não significava nada. Ela entendeu que aquele cedro de ouro só era útil para o humano, só era útil para forças humanas, mas para poder espiritual, aleluia, liberado no céu, aquele cedro não tinha autoridade nenhuma. Para celestial, havia um Deus sentado no trono pela vida de Esther, alabacalabaia, e se levantava em favor do povo judeu. Eita, meu Deus, é forte. Eita, é forte. Meu Deus. Ela entendeu que quando ela entra pela porta do banco, o Senhor está dizendo, quando ela entra pela porta daquele banco, esperando ser liberada uma porta financeira para ela entendeu que não dependia daquele homem que estava sentado naquela cadeira estofada, mas depende do meu Deus. Ela entendeu que ela precisava viver o propósito de Deus. Ela entendeu que todo aquele medo dela não fazia sentido nenhum. E ela precisava viver o propósito. Era um sacrifício. Viver o sacrifício nem sempre será mamão com açúcar. Ela foi para o jejum. Ela foi para a guerra. Você não vai vencer guerra sentada. Você não vai vencer guerra desfilando. Você vai vencer a guerra no jejum e na oração. Aleluia. Se posiciona para vencer essa guerra, o Senhor está dizendo. Se posiciona, se levanta. Levanta como uma mulher posicionada no dia de hoje para viver esta guerra. Alabaia Súria. Ana se posicionou naquele templo. E havia um homem lá por nome de Eli, servo. Mas nós não vamos trazer a vida de Eli para esse propósito. Porque Eli não fazia parte desse propósito. Ele estava ali só como um personagem da glória de Deus. Deus precisava, aleluia, mostrar para aquela mulher que aquele tempo de sofrimento, de angústia, de humilhação, estava chegando ao fim. Eli era só um personagem para que a glória de Deus fosse completa na vida daquela mulher. Aleluia, Jesus. Quando ela ora no templo e ela não fala nada, mas o seu coração, a Bíblia diz que o coração dela estava muitíssimo angustiado, entristecido, amargurado. Mas ela não fala nada. Aí vamos para Esther. Esther deu a ordem para o povo jejuar e consagrar 3 dias e 3 noites. E não falou mais nada. Aleluia. Ela deu a ordem do posicionamento. E não falou mais nada. Eita! Quando você se posiciona e se calar, tem alguém que se levanta ao teu favor. Eita, Jesus. Quando você se posiciona e se cala, tem alguém que se levanta na peleja. Eita, porque você já se posicionou e se calou. Então alguém se levanta por você que é maior do que você, que está acima de nós, sentado no trono. Aleluia. E aquela mulher disse, se tu me deres um filho homem, eu devolverei para a tua casa. Mas a Bíblia vai dizer que aquele sacerdote que foi usado como um instrumento, era alguém ali só para estar em cena, teve ela como embriagada. Aleluia. Teve ela como uma mulher alcoolizada. Ela estava ali porque estava embriagada de vinho. Mas mal sabia ele que ela estava ali, porque ela estava embriagada do Espírito Santo de Deus.
Ela estava dando basta em uma situação que já caminhava na vida dela. E que ela se acostumou a viver a angústia, a depressão, a humilhação. Que alguém se levantava e fazia contra ela. Então, no momento que ela se decidiu posicionar, ela entrou dentro do templo posicionada. Esther entrou dentro do palácio sem posicionamento. Mas lá, Deus fez com que ela se tornasse uma mulher posicionada. Quando ela entendeu o propósito e ordenou ao povo. Ela já estava tendo posição de rainha. Ana, quando orou e pediu a Deus um filho, ela estava decretando sobre a vida dela falência de Satanás, a falência da humilhação, a falência da angústia. Quando ela foi tomada por embriagada, ela já tinha decretado sobre ela a bênção do Senhor. Aquela mulher, quando ela entrou no templo, ela já entrou com a finalização de que ela já ia tomar posse da bênção. Já era dela, não tinha para ninguém. Esther, quando mandou o povo se posicionar, ela já tinha certeza que Deus ia se levantar em favor do povo. Mas ela se levantou para o sacrifício. Então o Senhor está dizendo, se levanta para o sacrifício, que eu vou na tua frente nessa peleja. Ele está dizendo, se levanta para o sacrifício, que sou eu que vou pelejar por você. Não tenha medo, não recua, se levanta para o sacrifício, que eu vou me posicionar na tua frente. Ah, Senhor, a retaliação vem, não tem problema, eu estou na tua frente. Eu sou o teu escudo forte. Aleluia, se posiciona que eu sou contigo, ele está dizendo. Interessante que a Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 5 de Esther, vai dizer assim, e sucedeu, pois que ao terceiro dia era depois do sacrifício. Ela ordenou ao povo que jejuasse e orasse 3 dias e 3 noites. Aí aqui no capítulo 5 vai dizer assim, e sucedeu que após o terceiro dia Esther se vestiu os seus vestidos reais. A Bíblia está dizendo que ela foi para o quarto, se adornou, vestiu o seu vestido real e se pôs no pátio interior, na casa do rei, de frente o aposento do rei. A Bíblia vai dizer que ela se vestiu, se perfumou, se adornou, porque ela aprendeu. Andar com Deus é aprender a caminhar na presença dele. Você pode até chegar de qualquer maneira, mas não vai ficar. Você pode até chegar de qualquer jeito, mas não vai ficar, porque ele não permite. A transformação vem, o milagre vem, a bênção vem. Ela estava dizendo, eu tomei posse do posicionamento. E a Bíblia diz que ela se vestiu com vestes reais, se adornou, se perfumou, e foi para o corredor. Aleluia. Esther já estava vivendo o propósito inteiro de Deus sobre ela. Esther foi para o corredor, de frente aos aposentos reais. Esther estava vivendo uma estratégia de Deus. Ela não foi chamada, entenda. Ela não foi chamada, mas ela foi posicionada. Ninguém mandou chamar Esther, ninguém mandou ela vestir vestes reais. Ninguém mandou ela se perfumar, mas ela já estava pronta para a guerra. Aleluia. O Senhor está dizendo que você precisa se adornar para esta guerra. Esteja pronta. Não espera o sinal, não. Esteja pronta para esta guerra. E a Bíblia vai dizer que ela foi para o corredor, de frente ao quarto real. Ela estava de frente. Mas a Bíblia também vai dizer que quem se apresenta na frente do rei, sem ser chamado, a sentença é de morte. E agora? A minha Bíblia está dizendo que quem vai para frente do rei tem sentença real, se você não foi chamado, tem sentença de morte. A minha Bíblia está dizendo aqui que se você se apresenta diante do rei, mas não foi chamado, a sentença de morte. E agora? Qual que é o seu posicionamento diante da sentença de morte? Porque você não foi chamado. E agora? Qual é o seu posicionamento de mulher de Deus diante desta peleja? Diante desse homem que tem um anel real,
que tem um cetro de ouro na mão. Eita! Qual é, aleluia, o seu posicionamento? Que tem os decretos na mão, diante desse homem todo-poderoso. Do mundo humano, ele era a maior autoridade naquele tempo. Eita, meu Deus! Aí eu te pergunto, o que é uma autoridade real diante desse Deus? O que é uma autoridade real do homem aqui na terra? Diante do Deus que tem nos direcionado na presença dele. Qual é o seu posicionamento diante do homem? Se diante dele, ele é maior do que tudo isso. A minha Bíblia vai dizer lá no capítulo 5, que Esther se posicionou no corredor. E que ele a viu. Porque ela estava posicionada. No lugar certo. Na hora certa. Adornada, perfumada. Eita maravilha! E ele a viu. A minha Bíblia também vai dizer, e sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cedro de ouro. Enquanto você está decretando falência onde você não vê mais jeito, Deus está te autorizando a entrar nessa guerra para vencer essa peleja. Quando você não está vendo mais, aleluia, quando você não está vendo mais nada no meio dessa guerra, e fala, pronto, acabou, já era, pronto, acabou, ele está dizendo, eu aponto o cedro, eu te dou autoridade para entrar na minha presença, eu libero sobre você a minha autoridade, eu te dou palavra de autoridade, eu te dou palavra de repreensão, eu te dou palavra de vitória, eu coloco na tua boca, eu libero para você aquilo que você precisa no tempo de hoje. Eita! Ele está dizendo, eu estou te autorizando porque a minha graça te alcançou. Ela foi vista por alguém que tinha autoridade no mundo humano, mas diante dos olhos de Deus, ela estava posicionada para ser alcançada por alguém que tinha autoridade nesta terra e queria libertar o povo de ser sacrificado da mão do homem. Tem uma igreja para ser liderada, tem uma igreja para caminhar, e o Senhor está dizendo, eu já liberei a autoridade de cedro na tua mão, eu já coloquei o cajado na tua mão, você está saindo de dentro do templo hoje, com Samuel na barriga, eu já decretei vitória, eu já te entreguei a bênção, eu já te dei autoridade, então vai para essa guerra, porque eu sou contigo, não dorme na peleja, se levanta para trabalhar, o Senhor está dizendo. Você sai de dentro do meu templo com Samuel no ventre hoje. Você não está vendo ele, mas ele já está aí. Aleluia! Ela foi posicionada no corredor. Ela não foi chamada para estar ali. Ela simplesmente se adornou e disse, Senhor, eu estou indo. Senhor, seja comigo. A Bíblia diz que ela ficou de frente ao quarto do rei. Ela podia ter sido morta. Mas quem estava com ele, com ela, tinha a chave da morte na mão. Quem estava com ela tinha tudo. O decreto de morte está aí. Mas quem está com você tem tudo. Ai, com quem você anda tem tudo. Ele tem a chave do inferno, a chave da morte. Se ele ordenar, ela tem que partir em retirada. Ele tem a chave, ele abre porta de ferro, ele quebra grilhões, ele tem tudo. Quem estava com ela tinha autoridade maior, mas ela precisava ser alcançada por alguém aqui na terra. Tem alguém aqui precisando ser alcançada por mão humana. Porque o que você precisa é de algo humano. O Senhor está dizendo que você precisa de um socorro humano aqui na terra. E Ele está liberando para você no dia de hoje. Aleluia. O Senhor está dizendo que ela foi alcançada por alguém humano. E por alguém que naquele tempo tinha autoridade e um cedro na mão. E que disse para ela, oh, Esther, me pede o que tu queres que eu te darei até a metade do meu reino. Ele disse para ela, me pede o que tu queres, que eu te darei até a metade do meu
mais e te dou a metade do que eu tenho. Me pede o que tu queres. A graça foi tão grande, a bênção revelada foi tão grande, a porta foi tão grande, aleluia, que ele estava dizendo para ela: o bem material que eu tenho não é tão valioso quanto a tua presença, Esther. Eita, o bem material que eu tenho, possuo, não é tão valioso como você, Esther. A Bíblia vai dizer que ela alcançou a graça daquele homem. E a estratégia de Deus estava ali. Quando ela disse: faça um banquete. Oh, meu Deus! Pega as vestes, põe nele. Oh, glória! A coroa, coloca nele, a dor num cavalo. Põe a melhor cela, põe a cela real. Põe a minha, pode pôr. Adorna, desfila. Eita, a minha graça será visível sobre a tua vida. A minha bênção será visível sobre a tua casa. Vão passar por ela e dizer: essa aí foi visitada por Deus.